Olá, estudante. Meu nome é Enes Arcanjo, sou professor de física. Vamos à resolução de um problema de eletrostática. A figura representa um eletroscópio de folhas. O eletroscópio pode indicar a presença de cargas elétricas e o sinal delas. Considere o eletroscópio originalmente carregado positivamente. Aproximando-se dele um bastão carregado, observa-se que as folhas se fecham. É correto afirmar que o bastão tem carga negativa, o bastão tem carga positiva, o bastão tem carga positiva e negativa não balanceada. Não é possível identificar a carga do bastão. Então, para resolver esse problema, vamos primeiro entender o funcionamento do eletroscópio. Então, imagine o seguinte: o eletroscópio ele é composto de três elementos básicos. Você tem aqui uma esfera condutora, né, um corpo condutor. Você tem uma haste aqui condutora, uma haste. E você tem aqui uma folha muito fina, né, de um material também condutor, que você vai dobrar aqui. Tudo bem? Então, vamos considerar que esse eletroscópio aqui ele esteja a princípio descarregado, ok? É fácil descarregar ele, é só você ligar ele à terra. Você pegar um fio aqui ligando à terra, então ele vai descarregar, então ele está descarregado. O que acontece aqui, né? Se eu pegar agora um condutor e aproximar esse condutor aqui, esse, por exemplo, tiver carga positiva. Como ele tem carga positiva aqui, ele vai induzir, né, os elétrons, ele vai aproximar os elétrons dele, então ele vai atrair os elétrons, né, desse sistema aqui para próximo dele, né, do corpo carregado positivamente. Então os elétrons vão aqui, certo? Ficar nessa região aqui de cima. Ao ficar aqui na região de cima, então essa parte aqui de baixo passa a ter uma falta de elétrons, ou seja, um excesso de carga positiva. Então você tem aqui uma carga positiva, certo? Então, ao você ter carga positiva de um lado e carga positiva do outro, vai surgir uma força entre esses dois lados da folha, de forma que você vai ter aqui a abertura. Então essa folha aqui ela vai abrir. Essa abertura indica que esse corpo que eu aproximei estava carregado, como foi nossa suposição inicial, certo? Se esse corpo estivesse descarregado, certo? Você não teria indução aqui de carga, a carga você não iria induzir carga aqui, e essas folhas aqui iriam continuar na mesma posição, nem ia abrir nem ia fechar, tudo bem? Se fosse carga negativa, então você iria, esses elétrons aqui estariam empurrando, né, induzindo aqui, exercendo a força de repulsão sobre os elétrons que estão aqui, e esses elétrons iriam descer, certo? Fazendo com que aqui eu tivesse um excesso de cargas positiva pela falta ou pela ausência de elétrons. Novamente, devido aos dois lados aqui da folha estarem carregados negativamente, você vai ter novamente a abertura aqui dessas folhas, ok? Se você tirar o corpo indutor, então os elétrons irão subir novamente, deixando todo o corpo neutro, o corpo ficando neutro novamente, ele volta para sua posição original. Então, um eletroscópio estando descarregado aqui, você pode dizer, certo? Se o corpo que está se aproximando dele, ele tem carga ou não. Nesse caso desse eletroscópio, ele já está carregado. E ele fala que quando o corpo, né, quando ele aproximou aqui uma barra, essas folhas se aproximaram. Qual é a condição para que você tenha aqui o fechamento, né, ou essas folhas se aproximem uma da outra? A ideia é que a carga desse lado e desse lado aqui teria que diminuir. Diminuindo a carga, você vai diminuir a força de repulsão. Então, como é que eu vou ter aí uma redução dessa carga? Por exemplo, certo? Se os elétrons daqui descerem para essa região aqui. Então, tem um elétron aqui. Então, veja que o elétron neutralizou aqui esse elétron neutralizou esse. E agora, com isso, eu teria o que aqui? Ó? Eu teria uma carga diferente, uma carga menor. Então, essa carga menor iria fazer com que as folhas, certo? Fechassem, diminuísse aqui a abertura, ficasse mais próximas aqui, uma da outra devido à redução da carga aqui. E como é que eu faço para o elétron descer? Então, para o elétron descer, é necessário que essa barra aqui ela tenha uma carga negativa, porque tendo carga negativa ela vai empurrar os elétrons para baixo, diminuindo aqui a carga líquida aqui, certo? Então, logo, a nossa resposta aqui seria a resposta A. O bastão tem carga negativa. Professor, mas por que a letra B está errada? Vamos ver o que acontece, o que iria acontecer se você aproximasse isso aqui uma carga positiva. Se você aproximasse aqui uma carga positiva, certo? Essa carga positiva iria estar atraindo os elétrons. Então, os elétrons estavam aqui embaixo, que aqui eu tenho, né? Elétrons com próton. Aqui eu tenho um próton e um elétron, né? Fazendo com que o corpo esteja neutro. Aqui eu tenho um próton e um elétron. Então, eles iam atrair esse elétron daqui.
Então os elétrons iriam subir, ia vir aqui para cima, certo? Ok? E de forma que você iria aqui, ó, aumentar a carga de cada lado. Essa folha iria abrir mais. Então, se a carga fosse positiva, essas folhas iriam abrir mais, certo? O bastão tem cargas positiva e negativa não balanceadas, isso aqui não tem nem sentido, né? Não é possível identificar a carga do bastão, não. Eu consigo identificar se ele está carregado e qual é a carga do bastão. Então, letra A é a nossa resposta, ok? Até o próximo vídeo.